Hoje nós vamos falar sobre um tema ultra relevante, cores. E para isso, nós viemos até a Pantone Brasil para conversar com a maior autoridade em cores, Blanca Liani. Blanca, seja muito bem-vinda ao Modecor Talks, é um prazer enorme ter você aqui. É um prazer enorme também receber vocês aqui na casa da Pantone, em São Paulo. Blanca, o que é a Pantone? A Pantone é uma linguagem de cores. Quando você precisa comunicar uma cor e você tem uma referência impressa, então você consegue, além de se inspirar, também compartilhar as suas escolhas de cor e principalmente, durante o processo da cor, os designers, os donos de marca, os criativos, eles sempre usam uma referência de cor para poder seguir num processo que é complicado, sabe? Ele é cheio de etapas e é muito importante você ter algum tipo de orientação, de norte, como você quer a cor. E o que são os Pantones? Os produtos Pantone e tem os serviços Pantone. Especificamente os produtos Pantone são os produtos impressos. Então a gente teve agora recentemente uma adição de 224 cores mais 5. Então, explicando rapidamente, o Pantone Formula Guide, ele tem todas as cores aqui formuladas, tá vendo? Então, o que eu estou formulando? Eu estou formulando as tintas base. E aqui a gente teve a entrada de 5 novas tintas bases. Então elas ficam indicadas no início das guias para que o desenvolvedor de tintas dentro de gráficas ele consiga rapidamente trabalhar com uma pista, né? Então você, claro, não pode estar 100% preso a uma fórmula. Então o colorista normalmente ele quer um rumo e a Pantone indica isso principalmente se você utilizar todas as nossas bases com os licenciados. Perfeito. Blanca, para interiores ou para o ramo têxtil, é sempre bases diferentes para coloração, né? São sistemas diferentes, exatamente. A gente fala assim que o que manda na cor é, em primeiro lugar, o substrato. Tá. Onde você está aplicando a cor. Se é plástico, se é tecido, se é papel. Então, essa é a primeira, vamos dizer, barreira, né? Que a cor tem que, no processo, ela tem que se adaptar àquilo que a indústria do substrato que ela está usando, né? O processo da cor, se é pigmento, se é corante, se é ácido, se é tintura, se é... Bom, enfim, existem 1000 processos de cor diferentes, né? Dentro do design e dentro da casa, interiores, a gente costuma usar o sistema FHI de Fashion, Home and Interiors. E ele tem 6 dígitos e um hífen. E cada dígito quer dizer uma coisa. Entendi. Tá? Então, quando você se torna usuário do sistema Pantone, primeira coisa, qual o sistema adequado para você? FHI ou PMS? PMS é gráfica e embalagens, FHI é design, produto, moda, casa, interiores, cor do ano. Entendi. E para que a gente consiga ter essa fidelidade de cores em diferentes materiais, quais são os materiais que a Pantone oferece? Então, nesse caso, você precisa fazer uma pesquisa de substrato. Então, você precisa a pequena ficha em poliuretano, que é o sistema Plastics. Caso você
vai fazer produtos rígidos. Eu vou fazer uma cadeira de praia, então eu preciso ter a cor dentro daquele meio específico, né? Em segundo lugar, você precisa ter bons fornecedores que queiram se adequar a diversas provas de cor. Porque sem provas de cor, você não tem certeza de como a cor vai ressoar na sua temperatura com os insumos básicos que você trouxe para concluir o processo da cor. Então, a Pantone é uma vitrine de cores, com uma linguagem de formulações iniciais que devem respeitar vários pontos, sendo o primeiro usar somente as tintas base dos nossos licenciados. Então, é assim, a Pantone, ela traz hoje para o designer solução. Porque quando você está na dúvida da cor, o projeto todo ele não se estrutura. A cor é muito importante no design para eu estar alinhado com a minha mensagem. Perfeito. E as cores têm diferentes mensagens, né, Blanca? Qual que é a influência das cores na tomada das decisões das pessoas ou na vida das pessoas? Aí são duas perguntas bem interessantes. Como a cor ressoa na minha vida? Né? E qual a mensagem que ela está me trazendo? Então, existem muitos estudos de psicodinâmica da cor. Desde a antiguidade, nós temos grandes filósofos, pensadores, cientistas querendo desvendar o processo da cor e principalmente como a cor existe na natureza e como eu trago ela para os substratos que agora eu tenho que colorir. Por exemplo, minha lã, eu quero colorir, né? Que tipos de tingimento se fazia na antiguidade, né? Isso é um estudo muito longo, muito bonito, e ele mostra que, por exemplo, a partir de 1700, quando Newton entrou com o primeiro livro de teoria da cor que chamava Ótica, Luz e Cor. Então, a gente sempre começa pela cor na natureza, que é simplesmente o arco-íris. Maravilhoso. Então, cor é luz, luz é cor. Se a gente olhar para um arco-íris, a gente já vai começar a desvendar essas mensagens. Porque a gente começa pelo sol, pela iluminação do início do arco-íris, né? E o sol, o que ele representa? Muita vida, né? O início, o começo do arco-íris, e aí ele vai para a laranja. O que significa laranja? Nutrição. E por aí vai, daí vai para o vermelho mais carmim, que a gente poderia dizer, nossa, a cor da paixão. E é de fato, por que o sonho de valsa, que é o bombom preferido para a sedução no passado, né? Por que ele é com aquela cor pink linda? Porque o rosa sempre vai transmitir um carinho, um aconchego, uma coisa que eu quero ir para mim, sabe? Um amor ou uma representação de afeto. Perfeito. Por isso que os doces, principalmente os doces mais preferidos, eles são cor-de-rosa, né? Entendi. Perfeito. E Blanca, qual que é a influência da luz sobre a cor? Bom, aí a gente entra numa outra grande área da tecnologia da cor e da tecnologia da luz. Tá. Porque hoje em dia a gente vê um grande número de arquitetos preocupados com o Kelvin das cores, não é verdade? E isso não existia há 10 anos atrás. É verdade. O que aconteceu tão importante na indústria da iluminação? A gente tem a entrada das cores sob o efeito das iluminações LEDs, né? E o LED é uma pulsação diferente das antigas lâmpadas, né? Sejam elas lâmpadas frias, sejam elas quentes do passado. Então, com isso, agora é mais possível modular o Kelvin das cores. Então, dentro dessa nova tecnologia, a gente tem um segundo passo, como a luz vai ser representada diante de uma iluminação X. Por quê? Você tem várias fontes de luz. Uma delas, né, o plafond, outra delas aqui
aquele equipamento ali, outra a luz do sol refletindo ali fora, aqui para dentro, né? À noite, aqui toda essa situação de iluminante vai mudar. Sim. Radicalmente. Então, ó como é importante de novo olhar para fora para a representação natural das cores na natureza, a partir da luz do sol. E quando você regula o efeito que você quer produzir com a iluminação, quando você tem esse domínio, é muito mais interessante aplicar cores Sim. que estão em concordância com essa mensagem, né, que a cor hoje pode fazer. Por exemplo, isso é uma das coisas eu acho muito importantes para todo mundo que está ouvindo. Quando você quer usar a iluminação como um nicho de efeito, você não está preocupado em representar uma cor ali. Então você pode brincar com kelvins malucos, você pode fazer uma coisa assim inusitada. Quando você está no museu e você precisa da luz exata para que todos vejam as cores que o artista realmente aplicou na tela e não um efeito especial, você precisa estudar a iluminação e a temperatura que está incidindo. E é por isso que a gente tem na Pantone uma ferramenta muito interessante que chama Lightning Indicator. Como que essa ferramenta pode ajudar os profissionais na tomada de decisões sobre a luz sobre a cor? Então, é muito importante quando a gente desenvolve uma cor por encomenda, que aquilo que eu estou vendo exatamente igual o meu cliente está vendo. Eu, contanto que eu seja, por exemplo, fornecedor. Então eu vou fornecer os meios para você desenvolver aquela tinta. Depois você vai pintar o substrato e ele tem que ficar igual ao que o cliente imaginou no início do projeto. O cliente pode ser uma marca, pode ser um designer, pode ser um conjunto de coisas, né? E nesse processo de eu fazer a boa entrega, a entrega igual que está sendo sonhada, visualizada, os dois têm que estar sob o mesmo iluminante. Entendi. Porque se eu estiver naquele iluminante do efeito, da luz super quente ou super fria, concorda que isso vai interferir? Bastante. E essa interferência, quando a gente está tentando transmitir a mensagem exata da cor, essa interferência tem que ser de acordo com a sua mensagem, né? Então, quando você tem o mesmo Pantone, isso é muito importante, os dois ou todas as pessoas envolvidas no processo da cor podem se referir às cores por uma numeração de página, mas só se todos estiverem com o atual. Aí todos na mesma condição iluminante vão olhar aqui para o Orange 021C, que é uma das bases que a gente tem. E todos vão falar, ok, é essa cor que nós queremos. Se tiver alguém junto que não está no mesmo iluminante, aquela pessoa vai ter uma imaginação, visualização, expectativa errada da cor. É interessante que a gente fala disso, porque eu vou falar, por exemplo, o vermelho. Cada pessoa tem em mente um tipo de vermelho, né? Com certeza. Se eu te falar vermelho batom... que batom, que lábio. Não, em que época? Em que época que o vermelho batom era um pouco mais cereja, porque não tinha corantes mais avermelhados, porque o corante vermelho é muito caro. Sempre foi. O corante vermelho, o corante azul, índigo, né? Eles sempre foram usados pelos reis, pelos, né, pelas pessoas nos postos hierárquicos mais elevados, assim como o roxo. Perfeito. E falando em tons, o Viva Magenta é a cor do ano, né? Viva Magenta! Viva Magenta é uma cor do ano especial porque ela traz aquele calor intrínseco, a paixão, a vontade de sair fazendo as coisas que nós perdemos um pouco nos anos de pandemia. E muitas pessoas ainda estão lutando para sair de casa e para superar algumas dificuldades emocionais que ficaram aí no meio do caminho.
E quem que não passou por algum tipo de estresse? Então, o vermelho é uma cor de vida. Porém, este vermelho tem um toque de azul. E esse azul moderniza o vermelho porque é um azul iluminado, não é um azul calmo. Daí você tem aquela nova mistura com mais uma informação. Então, além de te dar garra, força, coragem, animação, ele vai te dar confiança. Perfeito. E aí a gente entra no Magentaverse, né? Que é o metaverso da cor do ano de 2023 e com certeza essa cor do ano vai marcar muito. A gente vai falar até em cor de mais de um ano, porque ela está performando maravilhosamente bem em todas as indústrias. E Blanca, como é que você vê a tendência de cores para os próximos anos? Aí é uma grande questão. A gente fala principalmente em longevidade. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente, em nome da sustentabilidade, que é o outro pilar muito forte, a gente se permite hoje a ter processos de tendências mais longevos, onde eu não quero mudar tudo a toda hora, eu quero incorporar inovação, eu quero incorporar benefícios, incorporar, não sei, ações relevantes para o meu público, né? Então, hoje a novidade em si não é mais novidade. O que eu preciso é criar interesse pela minha marca a partir de ações reais. Então, essa tendência da sustentabilidade, ela veio assim muito forte pra gente, porque no Formula Guide, né, que é o nosso carro-chefe entre produtos, a gente teve essa inclusão de 224 cores novas para poder também entrar com a primeira vez em 50 anos que a gente alterou as nossas tintas base para retirar o bário e outros componentes danosos que não podiam mais, eles não passam mais nos critérios da Pantone atuais de sustentabilidade. Então, não é apenas um discurso, é uma ação que importa. Perfeito. Blanca, e quando a gente fala também sobre fidelidade de cor, a gente também fala sobre índice de reprodução de cores, né? Sim. A Nordecor está trazendo para o Brasil produtos que têm IRC de 97%. Uau! O que ajuda muito na fidelidade da reprodução das cores, né? Com certeza. E esse material que você mostrou pra gente, que pode auxiliar e muito na tomada de decisões de cores, como é que ele funciona? Olha, ele é bem simples. Ele é um adesivo, tá? Aqui no Pantone Formula Guide, ele fica no final da guia. Tá. Esse daqui. Então, aqui no Formula Guide, no final, a gente tem essa ferramenta em D50. Tá. D representando Daylight. E para processos gráficos e de embalagem, o D50 é apropriado. Já para design, que vai ter curvas, vai ter o sistema FHI, a gente oferece o Lightning Indicator D65, que se estiver mostrando duas cores diferentes aqui, ele vai estar mostrando que está havendo o fenômeno da metameria. O que é a metameria? É quando a luz pulsa numa temperatura não adequada e aí você percebe a cor de forma diferente. Para você perceber a cor de forma igual como ela é de verdade, na luz do dia, por isso daylight, essas duas cores têm que estar harmônicas, têm que estar perfeitas. Ó, aqui, não sei se dá para ver, né? Você vê totalmente errada a condição do iluminante, quer dizer, muda de sala, espera o dia nascer, não sei, talvez está muito escuro. E aqui, quando você for, pelo menos numa luz indireta e natural, depois das 9 da manhã, você vai com certeza alcançar o padrão ideal, o padrão que a gente espera, que é o Lightning Indicator matizado. Você vai me falar, mas por que, Blanca? Nossa, 9 da manhã? Sim, porque entre
9h16, o Sol está mais longe do horizonte. E quanto mais perto ele vai chegando do horizonte, mais a luz vem em angulações que não são apropriadas para leitura de cor. Entendi. Então, a luz não natural, corrigindo isso, nossa, é um benefício enorme para todo mundo que vai viver naquela influência daquelas cores, daquele ambiente. Então, sim, com certeza, a iluminação é uma grande ferramenta para quem trabalha com cor e para quem quer fazer ambientes e, vamos dizer, casas, locais, coleções que realmente estão de acordo com a mensagem que eu estou passando. Perfeito. E para nós, então, eu não conhecia esse instrumento maravilhoso, e para nós, profissionais, isso é muito importante para projetar e para fazer projetos com cada vez mais qualidade, né? Entregar para o cliente ainda mais excelência no trabalho, né? Blanca, e como são lançadas, escolhidas as cores do ano? Então, a cor do ano é um processo que inicia no ano anterior. Tá. Então, os nossos experts em cores, eles trabalham nisso há mais de 23 anos. Exatamente nesse momento já estão estudando para definir a próxima cor do ano que vem, 2024. E ainda este ano, lá no finalzinho, a gente revela para a comunidade de designers a nova cor do ano, para que eles já entrem o ano de 24, né, com essa cor. Às vezes a cor é mais complexa, como no ano que teve o Very Perry, é uma cor muito especial que nem está dentro do Pantone, né? Uma cor de celebração. Agora, este ano a gente tem uma cor vermelha. E essa cor vermelha, Viva Magenta, ela é muito especial. Porém, ela está sendo trabalhada com diversos meios tons, mesmo a gente falando é vermelho, é mais rosado, é mais azulado, né? A gente dá uma liberdade para a escolha de tons da família também. Então, para você entender certinho como aplicar a cor do ano, existe um estudo no lançamento que apresenta 4 paletes de cores da tendência, sempre harmonizadas com a cor do ano. E sempre com uma mensagem bem diferente. Então, no nosso estudo da cor do ano, a gente realmente quer que o designer ele aproveite, né, essa informação que foi o resultado de uma pesquisa sobre o comportamento das pessoas e exatamente como uma cor pode beneficiar o meio ambiente onde nós todos estamos ou estaremos daqui a alguns meses. Então não é mágica, não é bola de cristal e acerta porque é real. Não existe nenhuma situação que nos impulsionaria a dizer uma cor do ano que a gente não acredita. Sim. Então é um estudo real que acontece sem viés nenhum, porque na verdade a Pantone faz isso abertamente, publicamente há 23 anos. E 23 anos a gente teve aí sucessos enormes, né? Como, por exemplo, o Duo da cor do ano de 2016, que começou a falar na questão do gênero. Alguma vez a gente parou de falar? Não. Então, parabéns, Pantone, porque eles mandam muito bem. Eles estudam sem parar o nosso comportamento e principalmente como as cores que estão performando bem no mercado, como que isso tem a ver. Como a gente faz uma compensação na hora de consumir algo que tenha essa mensagem que eu busco. Confiança, irreverência, barulho, calma. Né? Tem tantas coisas que a gente pode querer com um ambiente, um look, né? Perfeito. Para nós arquitetos que trabalhamos com interiores, para designers, é sempre uma grande expectativa o lançamento da cor do ano. E Blanca, para profissionais que queiram se aperfeiçoar mais em cores, que cursos, que palestras que vocês oferecem aqui no Brasil? Perfeito. A gente sempre tem um conteúdo muito legal que a gente explora aqui nos nossos workshops criativos e também para o ano que vem a gente quer fazer workshops mais light, mais acessíveis, mas por enquanto são workshops de dia inteiro, onde você vem para revelar o expert em cores que tem em você.
você. E a gente ensina várias coisas que eu fui desenvolvendo com a minha experiência de tantos anos trabalhando com cores, como, por exemplo, a metodologia de harmonização vertical horizontal. Blanca, o que é isso? Vem no curso pra você saber. Isso. Porque só mostrando é muito interessante. E com exercícios práticos, usando, né, cores da coleção do futuro, agora nós vamos falar de 24 a 25, né, no workshop, que vai existir agora no final do mês. E já estamos preparando os próximos, né? Nunca para. É verdade. Eu já fiz cursos com a Blanca e realmente a percepção sobre a questão de cores muda muito e a gente consegue ter muito mais bagagem para poder realmente falar sobre esse tema que é tão importante para a nossa área de interiores. Mas você também palestra cursos em outros locais. Claro, eu sou muito convidada para falar sobre as macro tendências. Porque o Pantone Color Institute, ele estuda incessantemente as novas coleções, os novos trends, e isso sempre em decorrência de algo que está no horizonte de todos, né? Como, por exemplo, a questão da longevidade, da sustentabilidade, da extravagância. Vocês vão ver daqui para frente o quanto a cor vai entrar na vida de vocês, o quanto Viva Magenta vai estar aí favorecendo o uso da cor, a coragem de ser diferente, a coragem de ser você mesmo. Perfeito. Blanca, então, em nome da Nord Decor, eu quero agradecer imensamente por todo esse conteúdo, por essa super aula e, enfim, é um privilégio estar contigo. É um privilégio para nós estar no seu canal. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui e outras pessoas também que queiram marcar. A gente quer ser uma open house, a gente quer ter grupos. Se você tem uma empresa, quer trazer o grupo todo, venham. Já tivemos muitas empresas aqui do Brasil todo que vêm em grupos com algum objetivo. A gente monta o Trends Day para vocês, exatamente dentro da tua expectativa. A gente está aqui para solucionar o que você quiser em termos de cores. Que bom. Então, muito obrigado e acompanhem os próximos talks.